Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar início ao nosso curso aqui, que foi adiado por causa do evento e do coronavírus. Mas vamos dar continuidade à nossa aula, porque nós não podemos ficar sem aula, porque senão a gente fica atrasado também, né? Então eu vou passar aqui para vocês só um desenho básico aqui daquelas referente às aulas que nós fizemos passada, sobre luz e sombra e também textura. Hoje nós vamos fazer uma flor. Uma flor não, uma folha. Desculpa, uma folha. E vocês vão desenhar aí através dos desenhos geométricos, sem esquecer dessa regrinha, tá? Faça exatamente como eu estou fazendo, passo a passo aqui, que eu vou fazer bem com calma, para vocês poderem fazer aí o seu desenho bem legal, tá joia? Então faça aí seu primeiro vamos fazer um triângulo. Você pode fazer fraquinho, não precisa fazer forte. Estou fazendo forte para vocês poderem ver na folha. Vocês não conseguem ver no vídeo aí. Um triângulo em cima, outro triângulo embaixo. Não precisa ser triângulo perfeitinho, todo retinho. Não, aqui o nosso intuito não é isso. Porque a folha também ela é uma planta. A planta ela não é toda retinha, ela tem as suas deformações, tá? Então aqui fazendo os dois triângulos nós já temos a base da nossa folha. Como que nós vamos começar agora? Você vai pegar aqui, eu vou fazer com a caneta agora para vocês poderem ver aqui o contorno. Vocês vão fazer assim. Pode ser de baixo para cima, como de cima para baixo, mas a sequência aqui das pontas da folha, vocês têm que fazer sempre na mesma direção. Lembrando que não precisa acompanhar o traço do triângulo. O triângulo é só para você ter uma base, tá? Então aqui nós vamos fazer uma folha com alguns quebradinhos assim, tá? Você pode imaginar ali como é uma folha, as suas bordas, né? Do outro lado, você vai dar uma leve curvadinha na folha, tá? Mas mantendo essas pontinhas aqui na mesma direção. Sempre pro lado direito da nossa folha aqui, tá? Então aqui nós vamos dar uma leve curvadinha na folha. Você vai jogando aqui para dentro as pontinhas, ó. Pode ver que aqui a gente deu uma leve curvadinha, bem de leve mesmo, quase imperceptível. Não tem problema se ela não ficar totalmente, porque nós vamos dar um efeito das veias aqui no meio, então vai dar a impressão que ela é curvada, tá? Vou voltar aqui novamente com o lápis. A folha, ela tem umas veiazinhas que, se você olhar a folha de lado, a veia da folha, ela vai ser mais ou menos isso daqui. Ok? Se nós vermos a folha de lado. Então essa aqui é a veiazinha da folha. E é exatamente aí que nós vamos trabalhar o nosso efeito de luz e sombra e textura. Ok? Como nós vamos fazer essas veias? Vamos traçar aqui no meio uma linha. Não é reta, ela é levemente curvada para a esquerda, tá? Só aqui no meio. Já viram aquelas folhinhas que a gente desenha assim, né? Daí faz um tracinho no meio, depois faz os raminhos, as veinhas aqui dentro. Então é exatamente esse o princípio, nós vamos fazer isso daí. Só que agora nós vamos fazer de uma forma planejada e bem detalhada, tá? Não é só uns risquinhos assim não. Então o que nós vamos fazer? Você vai pegar essa parte desse risco que você fez no meio aqui, que é a linha base, e nós vamos fazer agora aqui a veinha acompanhando, sem fazer todo retinho. Não pode ser tão reto, porque a folha não é toda retinha. Ela tem umas quebradinhas assim, ó, tá? Aqui então a gente começa uma veia pra cá, ó, e vai indo. As veiazinhas não são todas perfeitinhas não, tá? E vai fazendo cada veinha ali com calma, sem pressa, tá? Não tem problema para você, se você fizer devagar, tá? Sem pressa mesmo. Ó, as veinhas da nossa folha. Ok? Aqui do outro lado é a mesma coisa. Você vai fazer as veinhas aí conforme você
imagina, tá? Não é para fazer uma coisa, eu tô fazendo igual o professor. Não, não precisa fazer exatamente no mesmo lugar que eu estou fazendo. Você pode fazer aí as veinhas da forma que você imagina que ela pode ser aí na folha, tá? Eu tô fazendo aqui também mais ou menos para não ficar um negócio muito carregado também, tá? Aqui já tá bom assim. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer com o lápis 6B. Eu tô aqui só com um lápisinho pequeno, que eu deixei os lápis tudo lá na casa, tá? Eu tô improvisando. Então eu deixei todos os lápis lá, eu tô sem o 6B. Tô só aqui com o HB, mas eu consigo fazer igual. É só eu pressionar um pouquinho mais a mão, eu consigo fazer o efeito da luz e sombra. O que nós vamos trabalhar aqui? O degradezinho aquele da luz e sombra. Para onde que está vindo a nossa luz? Vamos começar a nossa luz daqui de baixo, tá? De baixo para cima nós vamos começar uma luz. Ok? Então aqui você vai, sem preencher as veiazinhas, você vai deixar toda branca. Todo sem preencher. Depois nós vamos trabalhar as veiazinhas. Você vai preencher agora dentro aqui onde que é a folha mesmo, sem preencher as veias. Tá ok? Na parte de baixo, eu vou fazer bem escuro. Bem escuro mesmo. Aproveita o lápis 6B que ele fica bem escuro. Tá? Opa, aqui eu acho que eu fiz dedo na veinha, mas tudo bem. Eu vou pintar aqui. Aí, vou tirar essa veia daqui e vou colocar uma veia aqui mais pra cima. Ok. Sempre fora da veinha aqui, ó, tá? Aqui agora a gente começa a clarear um pouquinho mais. Na segunda camada aqui, a gente já vai clareando, tá? E não pressiona muito o lápis quando você for clareando. Deixa a mão mais leve. O lápis aqui procura fazer a pintura mais uniforme. Não risca muito. Não deixa muito riscadão, não. Vai preenchendo bem com calma. Bem uniforme assim, ó. Pra não ficar esses riscos, tá? Porque nós não vamos usar aqui o dedo nem o esfuminho. Nós vamos fazer tudo no lápis. Por quê? Porque a folha ela tem lá as suas imperfeições, não tem? Então ela tem um pouco de risco. Mas claro que você não pode deixar assim, ó. Riscado assim não. Tá? Você tem que deixar uniforme. Tá? Vai ficar um risco planejado. Bem uniforme para não ter perigo de nós deixarmos um negócio muito artificial. Assim, tá? Nós queremos dar um pouco de realismo no desenho. Pode ver que aqui ficou um pouquinho de emenda no grafite e eu voltei ali, passei por mais uma vez o lápis e ele já virou um degradezinho aqui muito legal, tá? Na camada de cima aqui nós clareamos um pouco mais. Essa camada aqui, ela tem que ser da cor que está aqui, tá? Essa daqui tem que ser da cor que está aqui, sempre nas pontas, no final do degradê, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clarear aqui, pintar da cor que está a ponta desse, ó, e vou clareando cada vez mais para cima, tá? Bem clarinho, bem de leve. Você pode dar um pouquinho mais de cor aqui também, se ficar muito claro, não tem problema. O ideal é você fazer por camadas mesmo. Faz uma vez, passa uma vez o lápis ali, uma camada bem uniforme. Depois volta, faz outra camada mais uniforme. E vai indo até da tonalidade que você quer. Tá? Sem você ficar ali pintando tudo num lugar só. Tá bom? Aqui nós temos mais uma camada aqui, que pode ser um pouquinho mais escuro aqui no cantinho. Que já é um pouquinho mais escuro. Aqui vai clareando cada vez mais. Ó, e vai subindo, vai deixando o lápis mais leve. Desencosta o braço da mesa, tá? Você pode até encostar a mão aqui, ó, mas desencosta o braço da mesa para você poder ter mobilidade. Se você fica o braço preso, você não consegue sair do lugar aqui, ó, tá? Então vamos lá. Aqui também é um pouquinho mais, ó, eu já voltei aqui para dar um pouquinho mais de tonalidade. Escurecer um pouquinho mais para não deixar muito claro, porque senão fica disparei da outra camada aqui, ó.
Sempre observa, volta, dá uma olhadinha, ver se ficou bom. Se não ficou bom, se faz mais uma camada, pinta mais uma vez, para deixar bem uniformezinho mesmo. Aqui, ó, já tem que escurecer um pouquinho mais aqui no canto, ó, porque aqui a camada de baixo é mais escura, então ela tá terminando aqui. Quando nós chegarmos lá no final, ele vai ficar um degradê só. Você pode ver que está sendo degradê por degradê, pedacinho por pedacinho. Aí, ó, agora aqui a gente já vai clareando bem, ó, para quase ficar branco lá em cima. Não vai deixar branco, a gente vai deixar meio cinzentadinho. E pode ser tudo na mesma tonalidade agora, porque já está no final. Também depois nós vamos fazer uns efeitos de sombra, e aí já muda bastante também. Aí, ó. Olha que legal. Você viu que ficou as veinhas em branco aqui, né? Eu vou deixar em caneta, a cor de caneta mesmo, para vocês poderem observar bem aqui. Mas você pode fazer só no grafite, tá? Não faça com a caneta, faça só com o grafite. Agora, as veinhas tem um segredinho aqui para nós darmos um volume. Como elas são curvadinhas aqui, como eu falei no começo, se elas são curvadas, nós temos que dar essa impressão de curva aqui, né? De ressalto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aquele detalhe lá, lembra do cilindro que eu falava, que eu falei no começo do curso? Que você vai pintar mais escuro aqui, vai clareando mais no meio, entendeu? Ó, é o cilindro, lembra do cilindro que a gente pinta desse lado, e daí aqui vai clareando mais, aquele efeito no retângulo, no quadrado que a gente fez lá. Então, esse efeito aqui nós vamos fazer nas veinhas da folha, ok? Então vamos começar aqui de baixo. Para dar um ressalto, se a luz está vindo aqui de baixo, eu teria que colocar a sombra só aqui embaixo, certo? Mas como a luz bate em cada veinha aqui e dá um ressalto, então eu tenho que pôr a sombra ao contrário da minha luz, ok? Então a sombra vai ser aqui em cima, nas veinhas laterais é em cima, e na veinha do meio eu faço aqui do lado esquerdo da folha, tá? Eu vou começar daqui de baixo melhor, bem escuro, só numa bordinha, não se preocupa com o meio ainda, só uma borda aqui, nós vamos fazer toda bem escurinho, bem escuro mesmo, para dar um ar de sombra ali, né? E agora sim, agora nós vimos aqui, vamos vir aqui, ó, e clareando para fora, depois nós vamos fazer mais uma sombrinha ali, tá? Clareando para fora aqui, bem de leve mesmo, só para tirar o branco do papel. Agora, desse lado, nós fazemos uma sombrinha um pouquinho mais fina, fora da veinha, fora da veia, por fora do risco da veia. Mas assim, só uma sombrinha de leve mesmo. Só com a espessura do grafite. Com a grossura do grafite, podemos se dizer assim. Tá? Que vai ser uma sombra por fora e uma sombra por dentro, que é onde que vai dar o relevo. Tá? Aqui eu estou colocando sombra por fora, mas a luz da veia vai ficar por dentro. Aqui, ó, pode ver que eu vou emendar aqui a sombra com o degradê da folha. Por quê? Porque não pode ficar marcadão ali, né? Aquela marca de risco ali, como se tivesse só passado o lápis. Não, eu quero que misture aqui para mim dar um efeito de relevo. Tá? Aí, ó. Olha que legal que fica. Aí você vai fazendo isso em toda a folha. Dentro da veinha você faz no lado esquerdo e fora da veinha você faz no lado direito, a sombra. Tá? E aqui dentro da folha da veinha você faz também o degradê ali misturando para não ficar aquela marca riscada, aquele riscão parecendo que é só passou só um traço, parece que é só um contorno do lápis. Senão não dá um efeito de ressalto, né? Não deixa a veia tão branca, tá? No grafite fica tão legal assim, imagine no lápis de cor. Que legal que fica no lápis de cor isso aqui, gente.
Ó, depois que você pega o jeito, vai embora, você nem percebe, ó, bem rapidão. Você já pegou o jeito da primeira ali, ó, agora nas outras você faz rapidinho, sem medo, você vai com segurança já, ó. Eu já consigo fazer o degradê ali nas primeiras passadas do lápis, eu já consigo fazer o degradê numa vez só. Olha que legal que fica. Degradezinho por fora, degradezinho por dentro. Vendo? Aqui vai ser um pouquinho mais fino, porque ela tá numa posição contrária dessa daqui. Então fica mais fino. Ela tá quase em pé aqui também, a nossa veinha. Então ela fica mais fino a sombrinha. Aqui também. Sombra aqui quase não aparece. Olha que legal que fica. Eu vou dar uma escurecida aqui, ó. Porque ficou muito claro minha folha. Eu posso fazer um degradê em diagonal aqui também, fica até legal. Fica até melhor, na verdade. Olha aí, ó. Deu uma melhorada. Aqui também dá pra fazer, ó. Uma sombra aqui, um pouquinho mais escuro, né? Porque ficou bem clarinho mesmo, que eu posso escurecer mais embaixo. Então por isso que é importante você observar, volta ali na folha, olha de longe, dá mais uma pincelada, como diz o outro, ali naquele degradezinho que você já fez. Dá uma olhada onde que tá faltando um pouco de sombra, onde que tá sobrando um pouco de luz. Então você tem que estar sempre dando uma olhadinha, tá? Aqui, ó, já tem que escurecer aqui porque ficou muito misturado ali. Aqui eu tenho que escurecer mais. Olha só, pode ver onde que ficou muito misturado. Se eu engrosso um pouco a sombra, já aparece a veinha. A veia já aparece. Ok? Aí nós já temos uma folha. Eu vou ver se consigo contornar aqui de preto, que vocês dão uma... Isso, que melhorou. Tá dando pra ver bem aí, né? No lápis de cor isso aqui vai ficar muito lindo. Se você quiser fazer depois no lápis de cor e me mandar aí no grupo pra gente dar uma olhada, pode fazer, tá? Faz bem bonito, caprichado. Entendeu? Vai ficar legal. Olha que 10 que fica com contorninho preto, né? Desculpa aí o som, porque eu tô com o vizinho com o som ligado aqui. Essa onda de coronavírus aí, tá todo mundo em casa, escutando som alto. Todo mundo pode ser imprudente. Ok, aqui eu acho que eu vou ter que dar mais uma escurecida na minha folha, porque aqui ficou muita luz, ó. Aqui ficou muita luz. Pronto. Olha aí que beleza. Já mudou. Aqui também. Essa parte do meio aqui eu acho que eu deixei muito brilho. Já melhorou. Ok? Então aqui nós temos luz e sombra e a textura, tá? Uma pequena folha. Eu vou fazer um galho aqui.
Ó, texturas. Texturas, ó. Faz uns nozinhos assim, como se fosse os nós da árvore, do galho. Qualquer risquinho que você fizer ali, já vira uma rachadura na madeira. Olha que legal, sem colocar luz e sombra, tá, gente? Sem colocar luz e sombra já ficou legal, ó. Olha só que legal que fica. Tô fazendo aqui só pra deixar minha folha aqui no ar. Só pra vocês terem uma ideia também de textura, não é exatamente realismo não, tá? Só realismo. Realismo trabalha bastante a questão da textura e tal, mas também no cartoon a gente consegue fazer aí, ó, a textura sem usar nenhuma sombra. Olha só como ficou parecido uma madeira mesmo, né? Textura. Tá ok? Eu vou fazer aqui o efeito do cilindro aqui para vocês dar uma básico aqui, ó. Cima mais escuro, embaixo mais claro por causa da luz. Pronto, já tá feito, ó. Tá? Ok? Postem lá no grupo o desenho de vocês pra gente debater, pra gente ver como que ficou, tá? E na próxima aula a gente se vê. Talvez façamos a próxima aula também por vídeo, porque daí fica mais fácil também pra gente estar aí compartilhando e não deixar de fazer aula, tá? Desculpa por vocês não estarem me vendo no vídeo, porque eu tô só com uma câmera, não consigo virar o celular, que senão dá todo um transtorno aqui pra mim virar ele, né? Mas tá legal assim, eu acho que a nossa aula deu pra entender bem, né? Um grande abraço a todos e que nós possamos nos ver novamente na próxima aula da próxima quinta-feira. Um grande abraço e bom desenho. Tchau!